Estamos de volta com mais um programa Sintonia, direto aqui desse paraíso ecológico, da nossa querida Obreiros do Amor e Misericórdia, aqui na Terra Sagrada de Embu das Artes. O programa de hoje nós vamos conversar sobre liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Rapaz, eu lembro, logo depois da Revolução de 64, eu estava na casa dos meus avós, eu tinha na época 11 para 12 anos na época, e meu avô veio da Polônia na época da Grande Guerra, logicamente com meu pai pequeno, a minha avó com mais duas crianças ainda, e não tinham nem o que comer, mas eles tinham o ideal de vencer, o ideal de compartilhar com todo mundo os bens materiais que eles fossem adquirindo, e eu fui criado assim. E logo depois da Revolução eu lembro o meu avô dizendo o seguinte, esse livro eu vou esconder, porque no Brasil, se me pegarem com este livro, eu vou ser preso. E esse livro era o Capital, de Karl Marx. E eu fui criado com dois avós que tinham uma preocupação social muito grande em preservar a família, mas ao mesmo tempo eles tinham conhecimento e noção suficiente para saber que todos os irmãos do planeta têm as mesmas necessidades e tudo tem que ser compartilhado. Nós não tínhamos naquela época liberdade sequer de expressão. Não tínhamos, portanto, liberdade de ideias, de pensamentos, de sentimentos, de emoções, não tínhamos liberdade de vida. A Revolução de 64 me ensinou muito. A falta da liberdade é muito dolorida, é muito doída. E eu vi os sonhos dos meus dois avós serem literalmente podados na época onde não se tinha uma liberdade de expressão. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, fala em liberdade de expressão. Mas ela fala também da livre manifestação do pensamento e das expressões, tanto nas atividades que nós temos, mas também fala que não podemos, através da liberdade de expressão, ferir a honra, a ética, a imagem, a privacidade e a intimidade dos outros. Nós jamais podemos abusar da liberdade de expressão para ferir qualquer um, principalmente contra a sua honra. Liberdade de expressão não é simplesmente falar o que vem na cabeça, mas é falar o que vem à cabeça com responsabilidade, com comprometimento, com moral e ética. Liberdade de expressão não é simplesmente falar por falar, mas sempre quando você for se utilizar da sua liberdade de expressão, passe nas 3 peneiras que Sócrates, o grande filósofo da antiguidade grega, falava para que a gente passasse as coisas para ver se valeria a pena ou não a informação ir adiante. Veja se aquilo que você está colocando no ar através da liberdade de expressão tem alguma utilidade, se é útil a alguém. Segunda peneira passa pela peneira da verdade. Se a sua liberdade de expressão passa pela peneira da verdade. Primeiro da utilidade, segundo da verdade. E a terceira, se a sua liberdade de expressão passa pela peneira da bondade. Se vai fazer bem a alguém, se não é útil, se não vai fazer bem a ninguém e não é verídica, não é verdade, para que se utilizar da sua liberdade de expressão? Lembre-se que a colheita é obrigatória, mas depende do seu plantio e daquilo que você regou. Cuidado com a lei de causa e efeito, cuidado com a sua liberdade de expressão. Óbvio que censura nunca mais, censura jamais. Liberdade de expressão sempre, sempre, mas cuidado para não ferir a honra, a dignidade de outras pessoas. A Constituição, no seu artigo 5º,
é muito clara, é muito clara. Agora, eu queria chamar a atenção de você que participa de um monte de redes sociais. Você que participa mais da internet do que da vida real, que vive no mundo da lua e das nuvens hoje, né? Hoje é normal falar em nuvens. É o grande, é o nosso grande guarda-roupa. Tudo a gente guarda nas nuvens hoje, não é assim? Muito cuidado, muito cuidado. Eu sou da época que a gente mandava carta para a namorada. Carta, você escrevia com amor, ia pôr no correio, dava um beijo no selo. Olha que coisa romântica. Levava 15, 20 dias para ela receber a carta. Aí ela recebia ali apaixonada, devolvia a carta com amor a você, mais 15, 20 dias. 40 dias depois você recebia aquela carta em resposta que você enviou. Hoje eu lembro que a liberdade de expressão passa pelo automatismo. É tudo online, o automatismo. Hoje as pessoas se utilizam do WhatsApp de uma forma totalmente irresponsável, respondendo as coisas no imediatismo absurdo, sem sequer ler, já manda um sinalzinho ou já responde. É tarde. Muitas vezes você já feriu a pessoa, talvez não em sua honra, mas na liberdade de expressão. Lembre-se que a liberdade de expressão não é só tua, é do outro também. Portanto, quem tem liberdade de expressão para falar, saiba que também tem que ter liberdade de expressão para ouvir. Lembre-se que você está sempre num diálogo, numa interlocução. Sempre! Você não está falando sozinho ao mundo. A sua liberdade de expressão não pode, de forma nenhuma, ferir a liberdade de expressão do outro. Aprenda a ouvir. Aprenda. As redes sociais nos colocam muitas vezes em situações extremamente constrangedoras. Aqui na Obreiros mesmo, muitas vezes vivemos momentos de verdadeiro horror com pessoas que nos mandam e-mail, que participam da nossa página do Facebook, nos mandando mensagens que com certeza não pararam para pensar, porque se tivessem parado para pensar, jamais teriam mandado mensagens desse tipo. Vamos usar a nossa liberdade de expressão para valorizar o ser humano, para valorizar a ética, para valorizar a moral, para valorizar o Evangelho de Jesus. Vamos usar a nossa liberdade de expressão de uma forma construtiva sempre, sempre de uma forma proativa, nunca de uma forma retroativa, sempre nos colocando à disposição do outro para aquilo que o outro precisa, para aquilo que ele necessita, para aquilo que você tem de bom, para que ele possa compartilhar. Vamos usar a nossa liberdade de expressão para o ensino, o aprendizado. Se você sabe, ensina. Se você não sabe, aprende. Mas use a sua liberdade de expressão para o seu crescimento moral, intelectual, social. Não existe crescimento moral sem crescimento intelectual. E não vale a pena um crescimento intelectual sem o crescimento moral. Eles andam juntos e os dois passam pela palavra liberdade. A liberdade não é só de expressão, a liberdade é de vida. A liberdade está ligada à igualdade, a liberdade está ligada à responsabilidade com que você usa os seus pensamentos, seus sentimentos, as suas palavras e as suas emoções em relação a você mesmo e em relação ao próximo. Vamos cuidar muito, muito do que sai da nossa boca. Vamos cuidar muito do que sai da nossa mente. Vamos cuidar muito do que sai de nosso coração. A boca fala aquilo que o coração sente. Vamos tomar cuidado com os preconceitos, com as discriminações. Vamos tomar cuidado com o peso que as palavras têm. Vamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque uma vez dito, não dá para voltar atrás. Você que vive nas redes sociais, você que vive no mundo da lua e no mundo das nuvens, muito cuidado. Use a rede social para o seu crescimento, mas sempre com respeito a você, com respeito ao próximo, com respeito ao Evangelho de Jesus, com respeito a Deus nosso Pai, bom, justo e generoso. Peço a vocês que parem, façam uma reflexão. Pense no peso que as palavras têm. Palavras são dardos, são flechas, que uma vez lançadas não tem como recolhê-las. Não tem como. É como um bumerangue. E lembra você, o que vai e volta. Elas vão de uma forma totalmente materializada,
porque elas voltam desta forma. Dá a impressão que a sua energia, baubau, é uma dualidade de onda. Vai na forma de energia e volta materializada. Muito cuidado, cuidado com a sua liberdade de expressão, porque se você não souber utilizá-la, dia mais, dia menos, se todos nós não soubermos utilizá-la, haverá censura. E nada pior do que não poder dizer o que se pensa para quem se quer da forma que precisamos. Mais uma vez, acesse as nossas redes sociais com liberdade de expressão. Participe da nossa casa, participe dos nossos eventos e venha conhecer a Obreiros. E você que conhece, continue frequentando. Um grande beijo, fique com Deus, com liberdade de expressão, sem censura de nenhum tipo.